O Fluminense venceu. O Fluminense está classificado. Estou num cenário diferente, porque hoje os seguranças do Maracanã encancaram ali no final. E a análise não vai ser muito longa, porque se o jogo teve só 45 minutos, e é verdade, o jogo teve só 45 minutos, a análise não precisa ter os 8, 10 minutos atuais. O Fluminense está classificado, tá? O Fluminense venceu por 2-0 o Once Caldas, numa atuação que foi um jogo resolvido no primeiro tempo, né? Se você está vendo esse vídeo aqui, você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Eu sou Gabriel Amaral, tô a caminho de casa ainda, mas parei aqui no posto para poder gravar esse vídeo aqui. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal para dar uma moral pra gente. O Fluminense, como eu falei, venceu por 2-0, bastando um tempo só. O time do Once Caldas veio com uma missão. Qual era ela? Você sabe? Eu também não sei. Porque com 2 minutos o Martinelli fez um gol. O Fluminense no Campeonato Brasileiro, uma estatística muito interessante, não fez nenhum gol até os 30 minutos até agora. E isso a gente está falando de um time que já teve inúmeros jogos em casa, que tem um ataque que não está entre os... não é o melhor ataque do Brasileirão, mas tem um ataque que foi muito produtivo até agora dentro do Campeonato Brasileiro, que, como eu falei, teve inúmeros jogos em casa, até contra times da parte de baixo da tabela, que normalmente começa melhor do que os seus adversários, como foi, por exemplo, no último jogo contra o Vasco, mas não tinha feito gol até os 30 minutos. Isso é por quê? Falta um centroavante? Pode ser. Ah, isso é por quê? Porque, meu amigo, o Martinelli chutou de esquerda, o goleiro aceitou. Óbvio que no Brasileirão a gente tem que concordar que, de fato, o nível do goleiro seria um pouquinho maior. Para mim, o Aguirre falhou no lance do gol. Por outro lado, cara, o gol saiu. E às vezes tem umas coisas que acontecem que a gente não tem que ficar dimensionando muito por que isso aconteceu num jogo e não aconteceu no outro. O Renato já tinha escolhido uma escalação com o Ganso, tendo ali na volância o Hércules e o Martinelli, dando indício de que o Nonato ficaria para o segundo tempo mesmo. Méritos ao Martinelli, que nos 45 minutos que teve em campo, domou o meio de campo. Controlou completamente o meio de campo do Fluminense, fez o Fluminense também ser superior. O Ganso teve espaço para distribuir jogada, a gente teve um ataque mais colaborativo e criou. As chances do Fluminense são todas criadas no primeiro tempo. Seja chute do Martinelli, o próprio segundo gol, aí com méritos talvez da raça do Hércules, mas principalmente do Martinelli, do Arias e do Serna acreditando para fazer o segundo gol de cobertura. Mas a gente já tinha tido outras chances também. O Fluminense chegou. O Once Caldas também chegou, porque você não consegue ser perfeito o jogo todo. O Once Caldas é um time corajoso, tá? Não é um time que fica muito para trás, não, assim, que veio para se fechar. Não me parecia que seria essa estratégia, não. Mas quando tomam 1-0 com 2 minutos, obviamente essa não seria a estratégia. A derrota não interessava para eles. Saíram pro jogo, teve um bom chute do Matheus Garcia, que passou muito perto. Teve chute fora da área que o Fábio teve que dar uma espalmada. Só que quando vem o intervalo, o Renato faz uma mudança, e acho que a mudança não teve nada a ver com isso. Tá? A saída do Hércules para entrada do Nonato, a saída do Martinelli para entrada do Nonato, para mim, não tem nada a ver relacionado com o segundo tempo morto. O Once Caldas talvez não tinha muitas esperanças, ou sabia que não tinha tanta qualidade técnica para conseguir empatar o jogo no Maracanã, não voltou para o segundo tempo com uma força completa. O Fluminense é um problema que esse time tem, e que eu acho que isso para mata-mata pode vir a ser um problema. Esse time se desliga em alguns momentos em que o jogo parece fácil. Tava 2-0. Dava para ter forçado ainda um pouquinho mais. E o Renato nitidamente fica muito satisfeito com isso. Na coletiva, inclusive, ele se abre e ele faz questão de falar que estava insatisfeito com o segundo tempo. E não é nem só discurso, não, porque na beira de campo ele também estava completamente satisfeito com o que estava acontecendo no segundo tempo do Fluminense. Um time que, quando tinha a bola, era moroso, não tocar. E eu achei muito engraçado porque, como eu demorei muito para gravar e tal, eu falei, cara, vou ver os melhores momentos aqui do jogo. Não tem melhor momento do segundo tempo. Na verdade, no início do segundo tempo tem um chute do Once Caldas fora da área que o Fábio encaixa no meio. Não tem melhor momento do segundo tempo. Porque, de fato, o Fluminense controlava o jogo. A partir de um determinado momento, perdeu esse controle do jogo. O Once Caldas começou a ter mais a bola. E aí talvez tenha faltado já a qualidade técnica, os melhores jogadores do Once Caldas. O Barrios, o próprio Dairo Moreno, o Alejandro Garcia ainda tinha um nível de intensidade física, mas esses jogadores já estavam muito baixos fisicamente, então não entregavam mais tanto. Pro Once Caldas fica uma decepção, acho que para eles, né? Porque eles esperavam terminar em primeiro do grupo depois que o Fluminense tropeçou contra o São José e contra o União fora de casa, mas dependeriam de pontuar aqui no Maracanã, e o Fluminense com o Renato é imbatível no Maracanã. São 9 jogos, 8 vitórias, um único empate sob o comando do Renato Gaúcho, que é um empate cedido no último minuto contra o Vitória. Fica a lição para esse Fluminense, tá?
E é aquele negócio, todo mundo fala, né? Todo mundo fala não, mas é uma frase muito boa que eu acho de se falar, que é: inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros, ou que aprende sem errar, tá? Não é quem aprende com seus próprios erros. O Fluminense errou nesse jogo, mas saiu ileso. Do jeito que o Once Caldas começou a ter a bola e começou a ter a morosidade do Fluminense no segundo tempo, o Once Caldas poderia ter feito um golzinho, meu amigo, botava um fogo no jogo. Então fica a lição pro Fluminense. O Fluminense precisa parar de se dosar tanto durante alguns jogos, que isso custou, por exemplo, esse 100% de aproveitamento dentro de casa. Fez isso contra o Vitória. De resto, o Fluminense faz até agora com o Renato Gaúcho, e eu fico tranquilo para poder falar, porque falei isso durante um bom tempo, defendi essa tecla aqui, de que aquela atuação contra o Botafogo era uma exceção. O resto todo é o padrão. O Fluminense termina classificado na Copa do Brasil com sobras, mas com muita obrigação também, era a Aparecidense. Na primeira fase, na fase de grupos da Sul-Americana, é o único brasileiro classificado para as oitavas de final. Ah, Gabriel, mas o grupo era muito fácil. Meu amigo, você acha que os outros grupos eram o quê? Barcelona, Brasil de 70? Não, meu amigo. O grupo do Grêmio tinha o Godoy Cruz, o Atlético Grau. Era isso, o Atlético Mineiro ficou em segundo para um grupo que foi liderado pelo Cienciano do Peru. Então, assim, o Fluminense cumpre a sua obrigação de ficar em primeiro do grupo. Parabéns, não fez mais do que a sua obrigação, mas fez isso poupando em 3 jogos. Fisicamente, consegue estar melhor no Brasileirão do que os outros times, por exemplo, que caíram, que estão na Sul-Americana, à exceção do Cruzeiro. Não tem muito o que falar, não. Primeira fase quase que exemplar do Fluminense no todo. Óbvio, nos jogos com time reserva, a gente vai ter as nossas críticas ali, especialmente pela questão do elenco, que é algo que eu já bato aqui há um bom tempo. Enfim, tem vídeos nessa sexta-feira aqui falando sobre a projeção da fase de grupos, a coletiva comentada do Renato. Vamos comentar a coletiva aqui sim. Mas agora, nesse momento, você tem que se inscrever e deixar o like. Quantos minutos, Matheus? Acho que eu falei bastante. 7 minutos e 10. Daí, o YouTube divulga mais vídeos que tem 8 minutos, né? Então eu vou fechar aqui com você só agradecendo pela primeira fase sul-americana, cara. Estive nos 6 jogos. Viajei para 3 países, 2 a quais eu não conhecia. Eu fui para Manizales, lá na Colômbia, fui para Santiago, no Chile, e fui para La Paz, na Bolívia. Eu já tinha ido só para La Paz. Obrigado, cara, vocês dão um apoio grande aqui no Raiz Tricolor. Eu sei que o projeto Jornada até hoje em dia abraçou tudo, mas vocês aqui especificamente estavam comigo em La Paz, na minha análise pocket, estavam comigo em Santiago e estavam comigo nos 3 jogos também do Maracanã e, claro, lá em Manizales. Então, fecha o ciclo hoje lá da primeira fase. Quando eu abri lá falando sobre a vitória, com o comando do Marcão, ainda sem saber do nome do Renato, o nome daquele dia era o nome do Milito ainda. É legal ver que a gente termina essa primeira fase classificado, vai direto para as oitavas, focar agora no Inter, depois no Mundial e, claro, partir para cima para ser campeão da Sul-Americana. Sorteio na segunda, dia 2 à noite. Claro, você vai ver aqui no Raiz Tricolor também. Agora sim, né? Agora o YouTube vai divulgar legal o nosso vídeo, né? Tamo junto, até a próxima. Valeu.